Bom, o conceito de predicado é menos polêmico do que o de sujeito, né? Predicado é a própria sentença, a própria oração instituída do sujeito. Ou seja, se o sujeito não aparece na sentença, ela em si é o predicado, né? Período simples. Ou se o sujeito aparece explicitamente na sentença, extraindo-se essa categoria sintática, ou seja, extraindo-se o sujeito, a sentença é o predicado, né? Predicatio, né? Ou seja, é a própria predicação. Né? Obviamente tem a ver com o verbo, né? Só existe um caso em que o predicado não está associado diretamente à ideia verbal, que é o caso do predicado nominal. A propósito, nessa taxonomia do predicado, a partir dessa taxonomia existem 3 subtaxonomias. O predicado verbal, cujo núcleo é o verbo. Desde já nós afirmamos, acho que isso já foi dito, qualquer verbo é núcleo do predicado, excetuando o verbo de ligação. Tá? Então, o verbo transitivo direto é núcleo do predicado, o verbo transitivo indireto ou transitivo irrelativo é núcleo do predicado. O verbo intransitivo é núcleo do predicado, o verbo bitransitivo é núcleo do predicado. Eu isolei aqui duas sentenças como exemplo, né? Vendi livros de porta em porta na década de 1990. Então, o sujeito simples e implícito, obviamente, por ser implícito, não aparece na sentença. Portanto, a sentença inteira, a oração inteira, é em si o predicado. E como o núcleo desse predicado é um verbo transitivo direto, vendia, né? Então você chama esse predicado de verbal. Outro exemplo, Olívia nasceu em abril. Esta é uma sentença em que o sujeito simples explícito aparece, né? Por isso que se chama explícito, que é a Olívia. Ou seja, excetuando esse sujeito simples explícito, o resto da sentença, o restante da sentença é o predicado. No caso, o predicado aí nasceu em abril. O verbo nascer aí intransitivo é núcleo do predicado, portanto, predicado verbal. O predicado nominal, como eu disse, é uma exceção, digamos assim, uma exceção da língua. É por isso que nós chamamos o verbo aí, o verbo de ligação, de verbo cópulo ou verbo transpositor. Não é? Então, por que transpositor? Porque transporta, porque transfere a função nuclear, a função de núcleo do predicado para o sintagma pós-posto, para o sintagma que se pospõe a ele. Por exemplo, Olívia é um bebê saudável. O predicado aí excluindo o sujeito simples explícito, Olívia, o predicado é um bebê saudável. O verbo ser aí, por introduzir explicitamente um elemento, um sintagma que qualifica, caracteriza o referente do pronome sujeito no interior do predicado, isto é, por ser um introdutor explícito do predicativo do sujeito, o verbo é de ligação. Então, o que é um verbo de ligação? É um verbo que introduz explicitamente um predicativo do sujeito. Tá bom? Uma coisa é aparecer antes, isso a gente sempre diz, né? No histórico das minhas aulas eu sempre digo isso. Aparecer ou preceder não é introduzir, é isso que eu sempre digo. Então, no caso de é um bebê saudável, o verbo é um introdutor mesmo. Até porque ele não é, digamos assim, ele não poderia ser chamado de verbo pleno. Para usar a terminologia transitivo e intransitivo, se você tivesse que associar o verbo de ligação a uma espécie de transitividade, você diria que o verbo de ligação é transitivo.
né, pleiteando um complemento predicativo, tá? Mas a gente não vai fazer esse tipo de confusão, tá bom? O verbo transitivo introduz um complemento que não está em relação de concordância com o sujeito, ao passo que o verbo transitivo introduz um complemento predicativo, um predicativo do sujeito, que está em relação de concordância com o pronome sujeito, tá bom? Então, Olivia é um bebê saudável. O núcleo desse predicado é o sintagma nominal, um bebê saudável. Portanto, o predicado é nominal. Segundo exemplo aí que nós damos, né? Carlos virou deputado federal. Mais uma vez, nós temos o verbo que introduz explicitamente um predicativo do sujeito. Portanto, um verbo de ligação. Sendo o núcleo do predicado, o sintagma nominal. Deputado federal, então você chama esse predicado de nominal. Tá bom? Então, vê-se por esse verbo virar aí, que não adianta, é uma atitude, em certa medida, inútil, tentar decorar uma lista de verbos de ligação. Na verdade, o verbo é de ligação, ou o verbo será de ligação, se introduzir explicitamente um predicativo do sujeito. Bem, finalmente nós chegamos ao terceiro tipo de predicado, que é o verbo nominal, né? Eu acho que eu falei disso, né? Eu falei desse tipo de predicado no último encontro, na nossa última reunião pelo Skype, né? Por exemplo, na sentença que eu escrevi aqui, Olivia dormia tranquila, na verdade você tem duas sentenças, né? Olivia dormia, com predicado verbal, e Olivia estava tranquila, com predicado nominal. É como se você fizesse a fusão, né? A conjunção dessas duas sentenças, dessas duas orações, uma com predicado nominal, outra com predicado verbal, e fizesse uma só oração com o predicado verbo nominal. Tá bom? Então, notem que na oração Olivia dormia tranquila, o verbo não é um introdutor do predicativo do sujeito. Mesmo porque o verbo é intransitivo. Você pode encerrar a sentença no verbo. Então, ele precede o predicativo do sujeito, mas ele não é um introdutor do predicativo do sujeito. Então, ele não é um verbo de ligação. Ele não introduz explicitamente um predicativo do sujeito. É isso que eu quero dizer. Reitero, a sentença pode terminar, pode se encerrar no verbo. Tá bom? Então, você tem um predicado feito com dois núcleos, um verbo intransitivo e um predicativo do sujeito. Lembremos mais uma vez essas regras. E para essas regras não há exceção. Então vejam, todo verbo que não é de ligação é núcleo do predicado. Não há exceção para isso. Então todo verbo que não é de ligação é núcleo do predicado. E todo predicativo, seja do sujeito, seja do objeto, também é núcleo do predicado. Então, o predicado dormia tranquila é feito com o verbo intransitivo e com o predicativo do sujeito. Esses dois elementos são núcleos do predicado. Predicado com dois núcleos, um verbo e um nome, portanto, predicado verbo nominal, né? Outro exemplo aí que nós escrevemos aqui para vocês, que é fizemo-lo nosso presidente. Aí o clítico, o pronome oblíquo na posição enclítica, né, do verbo fazer, não é muito comum aqui no português brasileiro, né, principalmente no português oral, né, onde normalmente essa sentença se diria: fizemos ele nosso presidente, ou fizemos dele nosso presidente. Tá bom? Mas seja como for, atentando aí para a variedade padrão da língua, o fizemos é verbo transitivo direto, portanto, o núcleo do predicado, e nosso presidente é predicativo do objeto, portanto, o núcleo do predicado também.
dois núcleos, um verbo transitivo direto e um predicativo do sujeito. Portanto, predicado verbo nominal. Lembrando que nesta sentença o sujeito é simples implícito, né? Nós. Bom.